Mais uma vez, o anteprojeto do novo estatuto foi reprovado pela situação. E afinal de contas, cara, o que é que o João Paulo quer? Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho mais sobre isso. Tá tudo muito esquisito, um silêncio e atitudes que afastam o torcedor de uma credibilidade junto à direção executiva do Ceará Sporting Clube. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem muita coisa para a gente abordar sobre esse assunto por aqui. Você que está chegando nesse vídeo agora, deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Esse é o BPR Vozão. E aqui você se informa sobre as coisas do Ceará Sporting Clube e, obviamente, escuta a nossa resenha para falar também sobre o Vozão dentro e fora de campo. Obviamente que cada um vai ter sua maneira de pensar e a gente sabe que esse assunto político é um assunto delicado, porque requer uma necessidade, muitas das vezes, e uma expectativa do torcedor de que a gente assuma posições. E a gente aqui precisa analisar contextos, cenários e entender melhor quais os melhores rumos para o Ceará Sporting Clube, obviamente trazendo um tom de equilíbrio por aqui. O equilíbrio não é necessariamente quer dizer em cima do muro, como muitas das vezes querem nos colocar. Mas a gente entende que o momento é, sim, de uma radicalização de parte da torcida, que quer uma mudança iminente para a próxima eleição do Ceará. E é sobre isso que eu queria entender o que está sendo feito lá em Porangabuçu. O anteprojeto foi negado na noite da quarta-feira, 4 de setembro, por 75 votos contra 11 que disseram sim ao anteprojeto. A oposição não compareceu, tendo em vista que o estatuto foi montado por uma composição, né, uma composição de pessoas dos dois lados, que eu já dei minha opinião, acho que foi uma composição mal formatada, errada, e que certamente ia jogar contra na hora da eleição. Infelizmente, jogou contra. E aí vem o ponto. Além disso, qual o papel do João Paulo? Ficar em silêncio? Não aparecer para explicar a ação dele de marcar uma assembleia, explicar as coisas como devem ser? Jogar nas escuras? Esse é o presidente sombrio que se tornou o João Paulo? Essa é a postura sombria que ele vai adquirir daqui para frente? Aparentemente, sim. As ações dizem isso. Não são palavras, são as ações. O presidente que não se mostra mais, que não mostra mais a sua cara, que se esconde do torcedor, e a gente vai percebendo que ao longo desse tempo ele vai agindo pela sua reeleição, coisa que ele disse que não iria atrás. Ele disse por vezes, tem várias entrevistas do João Paulo dizendo que ele não iria se reeleger, não iria se candidatar novamente à reeleição. Aliás, a primeira reeleição. Ele está fazendo um cumprimento de um mandato tampão, o terceiro mandato do Robinson, então ele teve esse 1 ano e 10 meses aí de mandato, e ele disse, eu não vou continuar, em várias entrevistas, várias. Mas as atitudes que ele vem demonstrando são de que sim, ele quer se reeleger. Ou até agora ele não apresentou uma solução, e ele sabe muito bem que o nome que ele citou para se candidatar a presidente não pode ser presidente, que é o Haroldo, né? O Haroldo não é conselheiro, ele é sócio proprietário, então politicamente ele não tem força, ele não tem ativo político. Ele não é um capital político nessa discussão. E o João Paulo coloca sempre o nome dele, o nome de alguém que não pode ser presidente. Então, me parece que essas ações do João Paulo no silêncio, na escuridão, são em busca de uma reeleição. Que vai de encontro a muitas controvérsias e falas que não se confirmam do atual presidente, né? Eu fico até com receio de falar que são mentiras, porque vai que nos processa, né? Quando ele disse várias vezes que o Ceará não ia ter problema de transfer ban na janela do meio de temporada, e teve, né? Quando o Ceará apresentou diversas dificuldades financeiras e que ele disse que não ia ter, e teve. Então, por mais que a gente tente entender a conjuntura de tudo, nada vai deixar de passar pela figura, ao meu ver, muito patética do atual presidente do Ceará Sporting Clube. Lamento demais todo o contexto de tudo que tem se desenrolado no clube, sem transparência com o torcedor, indo de encontro ao que o João Paulo mesmo falou quando assumiu a presidência do clube, de que um dos defeitos do Robson era a transparência. Pois é, João Paulo, acho que quando você sentou na cadeira, você entendeu que as suas ações são iguais às do Robinson, e transparência não combina muito, né?
Aparentemente é o que está acontecendo. Então, o Ceará, certamente, para o final do ano, não vai ter voto do sócio-torcedor e nem o principal, que era a modernização do estatuto. Ficamos parados no tempo, afundando, por atitudes como essa, né, do atual presidente, que a gente não sabe o que pensa, que não dá entrevistas, é sombrio. O João Paulo era uma figura, no começo da sua gestão, muito inocente, né, de percepções, de análises. Você percebia que tinha ali uma fragilidade pública do presidente, né? E eu acho que, em vez de ele melhorar essa fragilidade pública, ele se escolheu sumir e agir nas sombras, né? É lamentável. É lamentável. Não tenho nem o que falar mais sobre o atual presidente do clube. É uma escolha triste para a história do Ceará Sporting Clube. A não clareza das posições da situação, a não clareza e a falta de coragem de pessoas virem falar para explicar o porquê das coisas. E, para mim, essa covardia não combina com o Ceará Sporting Clube, não. E não combina com o nosso momento histórico. Eu acho que esse comportamento do João Paulo, ele só abre o distanciamento que já existe entre a gente e o nosso rival. É tudo o que o nosso rival quer. Posturas como essa do João Paulo. Então, se o João Paulo acha que está fazendo bem ao Ceará, essa postura dele, imagina para o rival, né? Então, o caminho sombrio não leva clube nenhum para frente. E, mais uma vez, atitudes feias do atual presidente, ao meu ver, covardes, nos trouxeram até aqui. Lamento demais tudo isso, lamento até onde essa briga está chegando. Inevitavelmente, isso impacta no campo, isso impacta no clima, no estádio. João Paulo fez sua escolha. E quais próximas escolhas ele vai fazer discordando dele mesmo, né? Muito esquisito tudo isso. Muito esquisito. É um Ceará sombrio, o Ceará do João Paulo. Com ações sombrias, dia após dia. Estamos assistindo tudo isso sem saber bem o que fazer. É uma situação delicada para o futuro do Ceará Sporting Clube, em que a gente não sabe bem como fazer com que tudo isso possa mudar. Porque existe um bloco de situação completamente fechado, que tem suas visões, e a gente não sabe quais, que ninguém tem coragem de aparecer para falar. Se o Robinson estiver atuando nos bastidores, que venha falar em público, que venha falar para o torcedor. Alguém tem que falar. O ato covarde, sombrio deles está sucumbindo o Ceará Sporting Clube para o futuro. Vamos ver até onde isso vai dar. Mas hoje, mais uma página do Ceará Sporting Clube tem mancha da atual gestão do clube. Infelizmente. E não é sobre ter aprovado ou não o novo estatuto. É sobre falta de transparência com o torcedor. Eles sabiam que era muito importante para o torcedor o voto do sócio. O voto do torcedor. E eles sequer conversaram com o torcedor dessa vez. Lamentável. Lamentável, vergonhoso, e a gente não vai para frente desse jeito, não. Não vai mesmo. É isso. Vamos ver o que mais sombrio vem por aí, o que mais lamentável pode vir por aí para o futuro do Ceará Sporting Clube com essa conduta perigosíssima do atual presidente. Será que ele vai se candidatar? Será que todo esse movimento é para ele fechar o clube para ele? Parece que sim. Mas se ele não explicar, ninguém sabe. Se ele não falar com o torcedor, ninguém sabe. E fale com coragem, sem pegar num pedaço de papel lendo. Suas atitudes são muito mais pesadas do que suas palavras. Então, é hora de explicações da executiva do clube. É obrigação da executiva do clube se explicar com o torcedor. É isso. E não é botando a culpa em terceiros. Assumam a responsabilidade de vocês. Chega de covardia. É isso.